muito feliz porque já são 32 anos de comemorações do programa Opção para a Vida, aniversário do programa, e é sempre muito uma data especial porque são 32 anos de luta, muita batalha vencida, muito obstáculo superado, e estou aqui para dar os parabéns ao pastor Bosco, a Joacil, enfim, toda a equipe. Já passaram muitas pessoas aí, eu consigo lembrar de Kiara, Eliette, Marises, Ana Kelly, teve uma equipe grande que já passou. Então, parabéns a todos que fizeram parte e os que atualmente fazem parte da equipe. Parabéns, Deus abençoe. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje dia 27 de abril, dia da empregada doméstica. Nós queremos parabenizar a todas as donas de casa que, embora não estejam nessa função de empregada, mas elas estão ali prestando serviço como donas de casa, e também aquelas que auxiliam, são adjutoras, trabalham nas casas e nas residências como empregada doméstica. Parabenizamos a todas vocês pela passagem do seu dia. Dentro de instantes estaremos ouvindo a segunda parte da mensagem que nós ministramos ontem, e também você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma mensagem muito importante: como se tornar cheio do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo nos diz em uma das suas cartas: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? É ser tomado e dominado pelo Espírito de Deus que habita, que passa a habitar em nossos corações, até porque o apóstolo Paulo também nos diz que nós somos templo, morada, santuário do Espírito Santo de Deus. E precisamos, portanto, de todos os dias nos enchermos do Espírito Santo. Você, quando está com sede, a primeira coisa que você faz é buscar um copo com água e dessedentar a sede que está necessitado, o seu organismo, o seu corpo pedindo água. Jesus, ele é a água da vida. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que salte para a vida eterna. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos como um vaso, não é? Cheio da água da vida, para transmitir, para comunicar essa mensagem àqueles que precisam de conhecer a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta a história de uma mulher samaritana que estava à beira do poço de Jacó para buscar água. E Jesus, chegando até ela, chegou para aquela mulher e disse: você está buscando água que tantas vezes quantas você esteja aqui sentirá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, disse Jesus, do seu interior fluirão, saltarão rios de águas vivas. Então, quando o cristão ele está cheio do Espírito Santo, ele está pronto para dessedentar a sede daqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Portanto, com o reverendo Hernandes Dias Lopes, você vai ficar agora como se tornar cheio do Espírito Santo. Depois que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. Aqueles apóstolos que estavam trancados por medo, agora estão trancados por falta de medo. Eles que estavam transtornados, agora estão transtornando o mundo. Antes eles tinham um espírito residente, agora eles têm um espírito presidente. Uma coisa é ter o espírito, outra coisa é o espírito nos ter. Não basta apenas você ter o Espírito, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, disse: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há aqui uma ordem negativa e uma ordem positiva.
Há aqui uma semelhança superficial e há aqui um contraste profundo. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva é: enchei-vos do Espírito. A comparação superficial é que quando uma pessoa está embriagada, ela está cheia de vinho. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, então ela é tomada e dirigida pelo Espírito Santo. O contraste profundo é que o vinho produz vergonha, dissolução, derrota e fracasso. Mas a plenitude do Espírito Santo leva você a uma vida plena, maiúscula, uma vida abundante em Cristo Jesus. E isso significa uma vida de adoração a Deus, uma vida de comunhão com seu irmão, uma vida de gratidão e uma vida de serviço. Eu pergunto a você: você está cheio do Espírito Santo? Você está transbordando do Espírito Santo? Você demonstra pelo seu testemunho que o Espírito Santo habita em você, dirige a sua vida e planifica a sua vida? Eu preciso dizer a você com toda a ênfase da minha alma: hoje é dia de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que ele diz aqui: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Então Neemias está lembrando aqui, irmãos, que os estrangeiros que haviam feito, os estrangeiros tinham feito com os judeus, ele percebe que os judeus ricos estavam fazendo com eles a mesma coisa. Irmãos, há certos pecados que parece que eles se tornam um vício, não é? Pecado de, às vezes, a gente quando fala em vício, pensa só em beber, fumar, se drogar, se prostituir, não é? Mas o vício é aquilo que a pessoa faz sem ter domínio de se controlar. Então tem pessoas que vivem somente para roubar, explorar os incautos, tirar proveito nas dificuldades dos outros. E era o que estava acontecendo, era um vício. E esse povo que estava fazendo isso, irmãos, não era outro povo, não era o povo de Deus. Era um povo que se chamava pelo nome do Senhor. Então Neemias lembra o que os estrangeiros haviam feito com os judeus, e ele percebe que a mesma coisa os judeus ricos estavam tratando para com os pobres. E aí ele alude o que Moisés escreveu lá em Levítico, capítulo 25, versículos 35 a 37. Ele inclusive deixou isso como norma, né? E princípio, o modo como dever-se tratar os mais pobres nessas circunstâncias de estarem em dificuldades. E aí diz lá o texto: se teu irmão, presta bem atenção, que aqui ele diz, ele lembra o que estava lá em Levítico, o Senhor havia deixado isso escrito: se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo, não receberás dele juros nem ganho, teme porém ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo, não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa do lucro. Eu sou o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Então Deus está lembrando, trazendo a memória ao povo, através de Neemias. E eles sabiam disso, porém estavam tão mal acostumados, tão viciados em explorar, né, os pobres, que eles passavam por cima disso aqui. Então Neemias estava chamando a atenção deles, advertindo, repreendendo: vocês estão errados. Então os judeus mais ricos precisavam de corrigir-se e de se enquadrarem quanto a este mandamento social. Nós não podemos, meus irmãos, achar que vamos matar a fome de ninguém. Estou me referindo aos necessitados, né? Mas, por exemplo, as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, têm
o que a gente tem aqui na igreja, e todas as demais igrejas também têm, os diáconos. E esses diáconos, eles fazem um trabalho de assistência social, de assistência filantrópica. Por exemplo, nós temos aqui na igreja a caixa diaconal, e nas demais igrejas também tem. Então essa caixa diaconal, ela tem um fundo de reserva, que é para atender aos menos favorecidos, aos domésticos na fé. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, então a caixa diaconal é acionada para socorrer aquele irmão, aquela família. Quantas vezes a gente tem sido procurado? Ninguém está aqui tocando trombeta, mas se no Velho Testamento, lá no livro de Levítico, capítulo 25, versos 35 a 37, havia uma recomendação para que o povo hebreu, o povo judeu, tivesse atenção para com os pobres, para com os necessitados, a igreja também tem essa mesma responsabilidade. Para isso é que a gente tem, vez por outra, mensalmente a gente faz, né, uma assistência, né, de socorrer alguns irmãos que estão em dificuldades. Então, quando eles ouviram Neemias advertindo e exortando a eles quanto a esse pecado que eles estavam cometendo, no versículo 9 diz: então se calaram. Versículo 9 diz aí: então se calaram e não acharam o que responder, né? Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Preste atenção aqui, irmãos, que é muito interessante quando alguém reconhece o erro. São poucos que ficam calados, são poucos que não têm o que dizer mesmo, não. A ficha cai. Então o sujeito reconhece o quanto errou, o quanto pecou. Então, quando Neemias falou isso para eles, o verso 9 diz: então se calaram e não acharam o que responder. Quer dizer, eles estavam conscientes que estavam realmente em falta com aquela responsabilidade para com os menos favorecidos. Outra coisa aqui também, além da repreensão, ele exorta para que haja temor de Deus. Haja temor de Deus. Nesse versículo 9, ele diz: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor de Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Irmãos, eu já disse isso aqui várias vezes, vocês já ouviram isso que eu vou dizer, mas é bom que vocês ouçam mais uma vez. Mas eu tinha um professor que ele dizia que o homem sem o temor a Deus, ele é capaz de praticar coisas inimagináveis. Coisas inimagináveis. O Brasil está chocado hoje, de ontem para hoje, né? Um desses loucos entrou numa creche e matou de foice, né? Algumas crianças, algumas estão lutando para sobreviver. Parece que foi 4 ou foi 5 crianças. E isso choca todo mundo. Então, um indivíduo desse, ele não tem consciência do valor da vida. E tirar a vida de crianças indefesas, pessoas indefesas, mesmo que fossem pessoas que pudessem se defender, estava errado, mas muito mais grave ainda, porque foram crianças indefesas. O que é isso? Falta de temor a Deus, ausência de temor a Deus. Outra coisa também, as nossas leis são muito flexíveis. Esse indivíduo já ele está aí solto, fazendo mais vítimas, né? Isso é o que acontece, lamentavelmente. Então, Neemias estava revoltado, indignado, e começou a repreender o povo contra aquelas coisas erradas que eles estavam praticando, né? Nesse versículo 10, ele diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Neemias está dizendo: olha, nós emprestamos dinheiro para esses irmãos pobres, necessitados, e nós não cobramos juros. Porque como é que se vai cobrar juros de pessoas que não tem nem o que comer, quanto menos com que pagar? Então ele estava mostrando para que a consciência deles, né, pelo menos fosse impactada. Então ele diz: olha, em outras palavras, está dizendo: sigam o meu exemplo,
Acabem com isso, afinal são nossos irmãos que estão sofrendo e necessitados do nosso auxílio e do nosso socorro. Neemias está dizendo isso. Não cobrem juros. Se vocês puderem emprestar para que eles possam ter condições de comprar o alimento e o que vestir, não cobrem. Se um dia eles vierem a pagar-vos, não façam isso. Eu queria citar 3 salmos que encontramos, aliás, 3 passagens bíblicas. Salmo 41, versículo 1 diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31, diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, nós encontramos o escritor dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados, é recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então ele disse: demos de mão a este empréstimo. Façamos o bem a esses irmãos que estão precisando de socorro, de serem socorridos, de serem ajudados. Não fiquem alienados, façam alguma coisa, sigam o meu exemplo. Em outras palavras, ele está dizendo também: eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a este empréstimo. Trazendo isso aqui para a gente nos nossos dias, irmãos. Será que quando a gente vê alguém que está precisando de uma ajuda, de um socorro, de alguma coisa que possa amenizar a necessidade desse irmão ou dessa família, nós temos estendido a mão? O que é que nós estamos fazendo? Eu não estou falando em relação à caixa diaconal que eu citei, estou falando você como indivíduo, como pessoa. O que é que você está fazendo? O que é que você tem feito? No versículo 11, ele diz: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Tudo isso aqui, os ricos tinham colocado nas mãos dos pobres, dos necessitados, esperando receber juros. Algumas casas estavam sendo hipotecadas. Enquanto eles não pagassem a dívida, a casa não pertencia a eles. Esses homens estavam tendo esse tipo de comportamento. E eram pessoas que tinham conhecimento da palavra. Ele diz, portanto: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigis deles. Neemias repreendeu-os, ordenando-lhes que devolvessem tudo, até o dinheiro que tomaram por fiança, né? Tinham tomado por fiança. E toda a hipoteca dos bens, plantações, as lavouras, mandou que devolvessem tudo. Devolvam tudo. Em outras palavras, ele diz aqui, ele usa aqui uma linguagem que era uma tradição da época: 100ª parte do dinheiro. O que era a 100ª parte do dinheiro? Segundo a tradição antiga, era quitada a 100ª parte do dinheiro que alguém devia, ela era considerada quitada como se tivesse sido paga. Vamos supor que eu estivesse devendo 100 mil a uma pessoa, né? E eu não tinha com que pagar. Então essa tradição da 100ª do dinheiro era uma causa que se julgava e dizia: olha, isso aqui está quitado, ele não tem como pagar, está quitado, ele não lhe deve nada, devolva a terra dele. Isso era a tradição da época. E Neemias usa a mão disso aqui para que todos os pobres recebessem de volta as suas casas. Verso 12: então responderam: restitui-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei
os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Juramento, meus irmãos, era compromisso que alguém fazia e ficava selado. É por isso que nós encontramos lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, né? De Deus não se zomba, não ofereçamos a Deus sacrifício de tolos. E ele diz lá no verso 5, né? Se a Deus fizeres algum voto e não cumprires, é melhor que não tenhas feito do que fazer e não cumprir. E esse povo agora estava assumindo um compromisso diante de Neemias, era um voto. E aquele voto não podia ser quebrado. Por isso que Neemias diz: restitui-lhes hoje vos peço, e chamou os anciãos, chamou os sacerdotes, chamou as autoridades, né? Então responderam: restitui-lhes-emos e nada lhe pediremos, faremos assim como diz. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Quando você assume um compromisso e quebra, você é tido por velhaco, não é assim? Fulano é velhaco, prometeu que ia comprar e não ia pagar e não pagou, então a pessoa fica desacreditada, desmoralizada. Agora imagine fazer isso com Deus. Sabe o que é que vem sobre ele? Maldição, que é isso que ele diz no versículo 13. Verso 13 ele diz: também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça. Deus sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. Ele está dizendo aqui, irmãos, que quem não cumprisse, Deus iria sacudir de sua casa e do seu trabalho todo homem que não honrasse ou não cumprisse aquela promessa que eles estavam fazendo. Porque todos eles disseram amém. Amém quer dizer assim seja. Outra coisa aqui também encontramos interessante, né? O povo não estava apenas cumprindo, né? Ao fazer aquele voto, não estavam apenas honrando a palavra, mas eles estavam também honrando a Deus, porque eles estavam cumprindo, aqueles que obedeceram, estavam cumprindo o mandamento do Senhor. Então, indignação, repreensão e disciplina, é o que nós encontramos aqui nos versículos 14 em diante, né? Ele diz aqui, aliás no versículo 13 ainda, eu anotei aqui uma coisa interessante que havia naqueles dias. Ele diz aqui no versículo 13, também sacudi o meu regaço. O que é que ele está querendo dizer com o meu regaço? Naqueles dias, todo o judeu, ele tinha o que a gente hoje chama de pochete, né? Pochetezinha. Então, quando a gente vai a Israel, sempre a gente bota os passaportes, né? Aqui é uma bolsinha, chama pochete. Isso aqui chamava-se regaço. E Neemias está dizendo: olha, sacudi de mim o meu regaço, se você cumprir aquilo que Deus está determinando, do jeito que eu sacudi esse regaço, onde estava documentos, onde estava o dinheiro, algumas reservas, o regaço no pochete, Deus vai sacudir de vocês, vai ser maldição, Ele vai sacudir de vocês a casa, tudo que vocês têm. Então era disciplina rigorosa. Deus estava falando através de uma linguagem figurativa para que o povo então se corrigisse. No verso 14, também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. O governador tinha direito de receber os impostos,
como se arrecada na cidade, né? Tem os impostos que é para beneficiar a cidade, para que todo cidadão tenha direitos adquiridos e que sejam respeitados. Porém, Neemias, né, faz uma declaração e dá um depoimento que durante 12 anos que governou, ele foi um exemplo. Exerceu todo o seu mandato com lisura, com transparência, e não aceitou salários, nem outra assistência do povo, sequer impostos. Ele ainda fez isso para ajudar o povo. Espero que você tenha sido profundamente abençoado. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra amanhã, se Deus assim nos permitir. Mas queremos encerrar o nosso programa com uma belíssima música interpretada pelo cantor e pastor Vitorino Silva. Deleite-se com esta música, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor. Amém. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja a glória, cantem. A Deus, seja a glória. A Deus, seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó, isso, um aplauso, as ovações, parabéns, eu receber do Calvário irei me gloriar. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja a glória para sempre, amém. God be the glory, to God be the glory.
quero viver para ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber,